Essa palestra vai tratar desse assunto yoga integral dentro de uma visão que nos foi legada por Sri Aurobindo. Sri Aurobindo foi um daqueles grandes seres que esteve aqui junto conosco, teve uma vida totalmente voltada para a transformação humana, para a criação de um mundo mais fraterno, de um mundo melhor. Ele foi uma das pessoas que melhor conseguiu integrar a cultura ocidental com a cultura oriental. O ashram do Sri Aurobindo fica em Pondicherry, na Índia, mais para o sul da Índia, abaixo de Madras, onde fica a sede da Sociedade Teosófica. E eu tive a ocasião de estar em Pondicherry durante um período, e lá realmente é formidável o quanto eles conseguiram harmonizar o que há de melhor no Ocidente e no Oriente. Pra vocês terem ideia, existe uma fusão bem equilibrada da cultura indiana e do que há de melhor também na cultura ocidental. Então, por exemplo, toda noite tem um concerto. Uma noite a música é ocidental e uma noite a música é oriental. Então eles procuram balancear de uma forma harmônica, né, o que há de melhor nas duas culturas. Então, o Aurobindo viajou muito pelo mundo, inclusive teve durante boa parte da sua vida como companheira, não companheira física, mas companheira de ideal, uma mulher francesa que é conhecida por todos como mãe. Ele então trouxe esse equilíbrio de visões também, a visão oriental se equilibrando com a visão ocidental. E uma das preocupações de Aurobindo foi traduzir toda aquela riqueza da cultura da Índia num formato, numa linguagem que pudesse ser absorvida não só pela Índia, pelo Oriente, mas pelo mundo inteiro. Ele realmente foi um ser universal e uma das preocupações dele era mostrar que o yoga e toda aquela tradição milenar da Índia podiam se transformar numa ferramenta poderosa de regeneração da humanidade. Então, um dos princípios básicos da visão de Sri Aurobindo é que é possível se viver uma vida voltada para o divino, uma vida espiritual, e ao mesmo tempo conviver com esse mundo do dia a dia, com o mundo, vamos dizer assim, material, com o mundo de ação, com o mundo de responsabilidades dentro da nossa vida cotidiana. Então, uma das coisas que ele sempre enfatizava que é possível se levar uma vida divina aqui na Terra. E em todo o seu trabalho, nas suas obras, nas suas traduções, ele procurou mostrar justamente que o viver bem, a alegria, o gozo, não são incompatíveis com a vida espiritual. Porque existe na Índia uma noção, mais ou menos arraigada, que a pessoa, para viver a vida espiritual, ela tem que renegar, tem que abandonar a vida material. Como se a vida material e a vida espiritual fossem dois polos antagônicos. E ele procura justamente integrar a vida material com a vida espiritual, onde a vida material serve como instrumento para a expressão da vida espiritual. Em todo o seu trabalho que ele fez vivendo na Índia, né, inclusive no início ele teve um trabalho muito político também, ele era um ativista político e gradualmente ele foi saindo, né, se retirando da vida política e se voltando só para a vida espiritual. No final da vida ele quase não recebia ninguém porque ele estava voltado para os seus livros, né? Ele deixou uma obra extensa em que ele fez diversos comentários, escreveu muito sobre yoga, traduziu os Upanishads, e, enfim, deixou um trabalho que vai repercutir ainda durante muitos séculos, muitos milênios, talvez. Então, acho que é uma recomendação que eu faço que todos nós venhamos a estudar um pouco mais essa obra do Aurobindo, que às vezes é pouco divulgada aqui no nosso meio teosófico. Mas então, essa visão integrada que o Aurobindo procurou mostrar é uma síntese do que ele conseguiu encontrar de melhor dentro das suas pesquisas, dentro das suas vivências. Então, quando ele trata do nosso tema de hoje, que é o yoga integral, ele procura mostrar que, apesar de haver uma diversidade muito grande de escolas de yoga, haver um número muito grande de linhas de pensamento, de abordagens, é possível se chegar a uma visão integrada do yoga. E essa não é uma tarefa fácil, considerando a diversidade de culturas, aquele grande caldeirão de visões de mundo, de culturas, de religiões que é a Índia. E ele comenta, realmente o mundo todo, não só a Índia, é como se fosse um caldeirão de Medeia, onde nós estamos passando por uma fase de grande transformação.
Então, nós somos bombardeados diariamente com uma quantidade imensa de informações sobre tudo que se pode imaginar. Hoje, via internet, se pode ter acesso a qualquer tipo de conhecimento que se deseje. Então, para você conseguir separar o joio do trigo e desenvolver uma linha de pensamento, uma linha de ação coerente, às vezes é um pouco difícil. Então, essa é a tarefa que ele se dedicou, de tentar buscar qual seria, então, a natureza desse yoga integral, desse yoga que reunisse todos os requisitos para que uma pessoa normal, numa única vida, pudesse alcançar aquilo que é o objetivo do yoga, que é a integração, a união com o divino. Inclusive, a palavra yoga tem a ver justamente com isso. Ela vem de yug, quer dizer unir, integrar. Ou seja, o princípio da yoga é integrar o ser individual, separatista, né? Aquele eu individual que se crê separado do resto do mundo, com o ser divino. Especialmente aqui no Ocidente, nós nos vemos como seres separados do resto. Mesmo que, do ponto de vista filosófico, a gente entenda que existe uma unidade, mas na prática, no nosso dia a dia, nós nos vemos como seres separados. Isso é uma coisa cultural que está arraigada na nossa educação, na nossa maneira de ver o mundo. Então, o yoga visa justamente derrubar essa noção separatista e mostrar que nós somos parte de um todo maior. Não só mostrar intelectualmente, mas transformar o ser humano num ser que vai ser um canal para o divino, uma expressão do divino aqui na Terra, como de fato ele é. Então, esse é o trabalho a que se propôs Aurobindo, uma yoga integral em que se buscaria, dentro das várias tradições, nas várias linhas, né, do yoga, aquilo que era mais essencial, aquilo que era mais importante para propiciar essa transformação, essa fusão, essa integração entre o material e o divino. Então, essa questão de ver a natureza como divina é um ponto fundamental. Nós vivemos num mundo muito dualista, né? Inclusive, a grande parte das religiões ocidentais veem o divino como algo distante. Embora o mundo seja considerado uma criação do divino, geralmente Deus é colocado como algo além da criação, como sendo onipotente, criador, mas nós aqui e ele lá. E essa visão permeou toda a nossa cultura. Então, redescobrir essa união, recuperar essa percepção de unidade do todo, perceber a natureza como uma extensão de nós próximos, entender que o próximo é uno conosco, requer um trabalho, requer uma transformação interior, uma quebra, um paradigma antigo de separatividade. Então, essa síntese, essa integração que o Sri Aurobindo se propôs, só pode ser feita se o divino, se o espiritual for integrado, for abraçado também pelo material. Isso quer dizer, nós não podemos desprezar nenhum aspecto, nem da natureza, dentro do nosso ser. Da mesma forma que o material foi desprezado em função do divino, pelas tradições, especialmente na Idade Média e nos últimos séculos, também o corpo humano foi tido como fonte do pecado, como fonte do erro, e o divino valorizado como algo superior e desconectado do corpo. Então, a negação do corpo não pode ser parte dessa yoga integral, porque a yoga integral tem que envolver toda a nossa natureza, nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Toda essa totalidade do nosso ser tem que se transformar e tem que se unificar num todo que vai ser, então, um canal de manifestação e de expressão do divino. Então, esse processo, na realidade, proposto, é um processo dual. É o divino descendo e energizando, vitalizando o material, transformando o material, e o material, o mundo material, o corpo, as emoções, a vida humana como um todo, se abrindo para o divino, recebendo aquelas emanações do divino e se elevando, se purificando para poder atender justamente aos ditames, ao trabalho que vai ser realizado pelo divino como um fator de transformação. Então, nesse aspecto, toda a nossa vida, como coloca o Sri Aurobindo, é um yoga.
todo o processo da nossa vida é um yoga, porque toda a vida nos predispõe à transformação. A vida é um contínuo processo de crescimento, de evolução e de transformação. Só que existem duas maneiras de você evoluir. Um é a maneira convencional, que a maioria das pessoas evolui. Lentamente, a própria natureza nos impele, dando cabeçadas para aqui e ali, a aprender e com isso crescer. Ou seja, a experiência do nosso dia a dia, os conflitos, as interações que nós temos com o mundo vão nos ensinando e nós vamos crescendo, vamos aprendendo. Então, gradualmente, há esse processo de crescimento, de autotransformação e de redescobrimento do divino. Só que a maioria da humanidade caminha lentamente. Nós podemos fazer um paralelo de uma montanha. Tem duas maneiras que você pode chegar ao topo da montanha. Um é dando volta lentamente, sem nenhum risco, mas suavemente subindo em espiral, né, pelas bordas da montanha. A outra é a pessoa que quer chegar mais rápido ao topo, ela vai na linha direta. Então, essa subida é muito mais árdua, muito mais cheia de perigos, muito mais difícil, mas traz resultados muito mais rápidos. Então, quando a pessoa descobre a beleza que é a vida espiritual, as possibilidades que jazem latentes no seu ser, ele tem a opção de acelerar esse processo natural, esse processo de redescobrimento. Então, o yoga vem ser justamente um conjunto de disciplinas, um conjunto de ensinamentos e de práticas que possibilitam essa transformação de forma mais acelerada. Cada um pode ficar marcando o passo, levando a sua vidinha sem grandes esforços, ou pode optar por se transformar mais rapidamente, definindo que tem uma meta na vida, dirigindo sua vida de uma forma muito mais objetiva e de acordo com um sistema muito mais bem delineado. Então, Aurobindo, percebendo essa humanidade carente de um sistema, carente de uma orientação, ele desenvolveu essa metodologia, esse sistema que ele chama de yoga integral. E para chegar até esse sistema, ele pesquisou todas as diversas escolas de yoga que existem na Índia. E, lógico, também trouxe a contribuição da sua experiência no Ocidente, das pessoas com quem ele interagiu no Ocidente. Então, ele procura resgatar aquela tradição antiga indiana, aquela tradição dos rishis, né? Extrair o componente, vamos dizer, distorcido, que sempre ocorre em qualquer tradição, e pegar daquelas escolas de mistério antigas, daquelas tradições antigas, dos ashrams antigos, a essência, a parte mais pura do yoga. Então ele comenta que existem diferenças, existem caminhos diversos dentro do yoga. Esses caminhos diversos têm a ver até com a natureza das pessoas que se dedicam mais para o lado. Tem pessoas devocionais que trabalham mais com a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. Tem algumas pessoas que são mais intelectuais, trabalham a Jnana Yoga, que é yoga intelectual, a yoga ligado ao pensamento. E existem pessoas que são pessoas de ação, são pessoas voltadas para o serviço. Esses são os karma yogis, né? Aqueles que trabalham e fazem da ação o meio da sua transformação. Existem os hatha yogis, são aqueles que trabalham com o corpo e com o aspecto vital da sua natureza para transformando o corpo e também o seu complexo, vamos dizer assim, de vida, da sua vitalidade, purificando esses seus veículos, atingir uma transformação. Existem os Raja Yogis, trabalham através do processo da Raja Yoga, em que o trabalho basicamente é de usar também o físico, mas não de uma forma tão intensa como é usada na Hatha Yoga, né? Eles começam com asana, pranayama, mas baseado num comportamento adequado, quando nós vamos falar daqui a pouco, e também numa série de processos que são basicamente mentais, estar consciente cada vez mais da sua interação com o divino e, através do processo de meditação, acabar desenvolvendo uma união que culmina no Samadhi. Samadhi é a plenitude, né? É a consciência plena do Raja Yoga. Então, o Sri Aurobindo, ele explica que o ideal é você não se dedicar apenas a uma linha de ação, não se voltar apenas para um tipo de yoga, porque senão levaria muito tempo para conseguir ter os resultados, porque na realidade nós precisamos desenvolver todo o nosso ser, não só a nossa mente, não só o nosso corpo,
não só as nossas emoções, o nosso corpo vital, não só o nosso lado espiritual, mas esse desenvolvimento deve ser um processo integrado, se é que ele vai ter um resultado realmente abrangente. Então, ele analisa cada uma dessas escolas de yoga, procurando extrair o que há de melhor nelas. Então, ele começa analisando o Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga é uma escola que, tradicionalmente, trabalha com o físico. O objetivo principal do Hatha Yoga é transformar o corpo humano, o seu físico e também o seu aspecto vital, para, através dessa purificação do físico, conseguir uma percepção, uma integração maior com o divino. Sempre o objetivo do yoga é a integração com o divino, mas o foco, no caso do Hatha Yoga, é, através dos asanas, de pranayama, se conseguir o desenvolvimento do físico, o aperfeiçoamento do físico. Então, a Hatha Yoga tem uma quantidade muito grande de exercícios, de asanas, de posturas, que fazem com que o corpo se torne mais integrado, mais harmonioso, mais flexível, né? E também faz com que a vontade do yoga domine o corpo. Tipicamente, as pessoas são muito irrequietas. Por quê? Porque a energia não está bem equilibrada no corpo. E a Hatha Yoga, trabalhando tanto o físico como o aspecto vital do ser, ela consegue botar em harmonia os chakras, botar em harmonia todo o ser humano. Você vê que logo uma pessoa tenta começar a meditar, por exemplo, ela tem grande dificuldade, porque o corpo é irrequieto, o corpo se revolta a ficar estável, ficar estático. Então, através da Hatha Yoga é possível se desenvolver um equilíbrio, porque essas posturas vão atingindo os diversos centros energéticos do corpo humano e equilibrando todos esses chakras, todos esses centros energéticos. Então, os asanas são complementados pelo pranayama, que é o controle do prana, ou seja, o controle da energia vital que flui através do nosso organismo, através do nosso duplo etérico. Então, dessa conjugação de asanas e pranayama, gradualmente vai se gerando um corpo mais harmonioso e os resultados são muito visíveis. Aqueles que, durante um certo tempo, praticaram yoga, conseguiram ter uma vida muito mais saudável, menos suscetibilidade a doenças, conseguiram uma flexibilidade muito maior e um controle sobre o organismo. Só que quando isso é levado a extremos, a energia que é gasta nesse processo é muito grande, então não sobra tempo para a vida espiritual de fato, para o voltar-se para o divino, porque todo o foco é no físico. Então há uma overdose, vamos dizer assim, de cuidado com o físico. E aqueles que levam ao extremo a Hatha Yoga não tem tempo para mais nada. É uma vida toda voltada para as posturas, para as práticas de respiração, os pranayamas. E isso pode, se levado até um extremo, gerar até um desequilíbrio. A pessoa pode ficar meio assim, transtornada, com tanta energia, começa a fluir e não saber bem usar essa energia, porque faltou, vamos dizer assim, a iluminação do divino para colocar tudo isso aí dentro de uma perspectiva mais abrangente. E há o perigo também do egoísmo, da pessoa voltar só para o autocontrole e exagerar nesse controle e acabar não dando importância para nada que não seja esse seu crescimento individual. Já a Raja Yoga, ela parte de um outro princípio. Embora ela use o físico e o nosso corpo vital, o duplo etérico, o princípio da Raja Yoga é o trabalho mental, sempre inspirado pelo espírito. Então, ela começa pela preparação da nossa natureza para o trabalho espiritual. Então, a base do Raja Yoga são os yamas e niyamas, que são basicamente preceitos de conduta. São as coisas que a pessoa deve evitar de fazer e as coisas que ela deve fazer. Então começa por ahimsa, que é a inofensividade, a não agressão a qualquer ser humano. A falar a verdade, não agredir, não matar, não causar sofrimento aos outros. Enfim, existe um conjunto de ensinamentos, tanto alguns evitando de fazer certas coisas, outros com alegria, ser alegre, estar voltada, ter uma mente voltada para o divino. Tudo isso são práticas dos yamas e niyamas. Então, gradualmente, através da ética, através de uma postura de vida voltada para a humanidade, não apenas para si,
o yogi se prepara para as práticas subsequentes. E diz Patanjali, né, que foi o grande codificador da Raja Yoga, que sem essa base ética, essa base de conduta, é muito difícil a pessoa conseguir seguir o caminho da yoga de uma forma tranquila e de uma forma sem perigos. Porque se a pessoa não tem ética e usa todas essas práticas, essas disciplinas com fins egoísticos, ela pode trazer grandes transtornos para si e para o próximo. Então, tendo passado por essa fase de adequação da sua conduta à vida espiritual, vem então as posturas, o asana e pranayama, mas de uma forma muito mais limitada que na Hatha Yoga. Existem, a postura básica que deve ser desenvolvida na Raja Yoga é o Padasana, que é a postura de lótus, que é aquela postura que é mais indicada para a meditação. E diz Patanjali, essa postura deve ser confortável e firme. A pessoa deve poder ficar durante um tempo indefinido, sentado de pernas cruzadas e não sentir desconforto com essa posição. Então, esse é o principal objetivo do asana. E o pranayama também visa equilibrar o nosso corpo vital, mas não de uma forma tão extrema como no caso da Hatha Yoga. A ideia é preparar também o nosso corpo vital para o trabalho posterior que vem, que é um trabalho basicamente mental e espiritual. E aí começa um trabalho de vontade, em que a nossa mente é focada naquilo que realmente interessa. Então, a primeira coisa que vem depois desse processo é a abstração dos sentidos. É você aprender a tirar o foco do mundo externo e se voltar para dentro. Depois começa o processo da yoga interna, como é chamado, que é a concentração, a pessoa pegar inicialmente um objeto, focar naquele objeto, depois a meditação e a contemplação. O objetivo final desse processo é samadhi, que é aquele estágio que não existe separação entre o eu, o meditante, vamos dizer assim, e o objeto da sua meditação. Quer dizer, o conhecido, o eu e o divino passam a ser uma coisa só. O observador e o observado passam a ser um só. Em Samadhi não há aquele sentimento do eu separado. O que existe é apenas integração, um fluxo intenso e contínuo de energia entre o pessoal e o divino dentro de um todo unificado. O Sri Aurobindo ele alerta que a Raja Yoga também pode ser perigosa se a pessoa se focar demais nesse processo e se afastar do mundo. A tendência de quem começa nesse processo meditativo e se volta muito para o Samadhi é esquecer que existe o mundo e se voltar apenas para o mundo divino. E Aurobindo mais uma vez alerta, nenhum processo integral de yoga pode ignorar que o objetivo maior do yoga é trazer qualquer experiência espiritual que a gente tenha tido, qualquer realização espiritual para o mundo. Porque o mundo é o local onde nós temos que experimentar e vivenciar a nossa espiritualidade. Nós estamos aqui no mundo, nós temos uma missão a desempenhar nesse mundo. E nós não podemos ser egoístas no sentido de estar preocupados só com a nossa integração com o divino, só com o nosso crescimento espiritual, esquecendo que nós somos parte desse todo maior. Nós não somos separados do mundo. E se nós somos parte desse mundo, nós temos que nos voltar para o mundo e compartilhar com o mundo aquela sabedoria, aquela vivência que nós obtivemos através da meditação, através do Samadhi. Aurobindo ele coloca também, tanto o Raja Yoga como o Hatha Yoga, são processos extremamente difíceis para uma pessoa que leva uma vida, vamos dizer assim, normal, com família, com atribuições de trabalho, etc., porque ela exige muito. Tanto o Hatha Yoga como o Raja Yoga exigem um trabalho muito grande, um no nível mais físico e vital e o outro no nível mais mental e espiritual. Então, como conciliar tudo isso com uma vida que todos nós levamos, cheia de atribuições, cheia de responsabilidades, né? Então, ele diz, existe um outro caminho que complementa, de certa forma, o trabalho da Hatha Yoga e do Raja Yoga, que ele chama de tríplice caminho, que é a união de 3 escolas de yoga. A Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, o Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, e o Karma Yoga, que é a yoga da ação, a yoga do serviço. E ele diz, então, se você unificar essas 3 linhas, essas 3 escolas num todo harmonioso, você pode conseguir resultados fantásticos, porque os 3 se complementam.
o conhecimento, o amor e a ação. Ou seja, o intelecto, o coração e o corpo, todos integrados num esforço unificado. Então é lógico que em certos momentos da vida você vai estar trilhando com mais intensidade um aspecto desse caminho tríplice, se voltando mais para o Bhakti Yoga, outra hora se voltando mais para o Jnana Yoga, outra hora se voltando mais para o Karma Yoga, que é a yoga da ação. Mas um tem que estar sempre considerando que o outro faz parte desse todo maior. Então vamos entender um pouco mais cada uma dessas três linhas e ver como é que elas se entrelaçam dentro do Yoga integral. Vamos começar então o Karma Yoga. O Karma Yoga, como a palavra diz, karma quer dizer ação, tem a ver com aquelas pessoas que usam a vontade e a ação no mundo como um meio de transformação. No Bhagavad Gita, o Karma Yoga está muito bem expresso, né? Na medida que Arjuna, que é aquele guerreiro, ele se coloca diante de uma condição altamente conflituosa, onde um conflito, uma guerra é iminente, ele está num campo de batalha, né? E esse campo de batalha é justamente a nossa vida, que também é um campo de batalha, e ele é impelido a lutar. No primeiro momento ele se revolta e não aceita lutar porque ele diz que ele não poderia lutar dentro de uma condição em que, de um lado, ele tem amigos, parentes, do outro ele também tem amigos, instrutores e parentes. Então, aquela guerra fratricida era uma coisa terrível para ele. Então, o Sri Krishna, que é o seu instrutor, que é o cocheiro da sua carruagem, inclusive no Bhagavad Gita, né, começa a instruí-lo. E é interessante que logo no início dessa instrução, ele começa a falar em termos filosóficos sobre o porquê, a importância do Arjuna seguir o seu Dharma, seguir a sua linha, o seu dever no mundo, que ele não poderia fugir a esse dever. Então ele coloca de uma forma muito bonita, né, que aquilo que é vivo nunca pode perecer e aquilo que é irreal nunca vai se tornar real, que a vida nunca perece, o corpo pode perecer, mas a vida continua. Então são uma série de ensinamentos muito belos, né, que são os ensinamentos que são chamados da Sankhya, né, que é uma filosofia. Aí logo em seguida o Sri Krishna coloca o seguinte: eu já falei agora do aspecto filosófico, agora vamos falar da prática, aquela prática que transforma, vamos falar de yoga. Então yoga se contrapõe à filosofia como uma metodologia, uma maneira de você conseguir trabalhar as suas imperfeições, as suas fraquezas, as suas limitações para atingir um objetivo maior, que é a união com o divino. Arjuna é impelido a realizar o seu karma, realizar a sua ação de uma forma pura, de uma forma impessoal. Então o Sri Krishna diz, existe uma ação que é uma ação não voltada, não preocupada com os resultados. Que a maior parte de nós sempre está agindo voltada para resultados. Nós agimos com interesse, nós queremos chegar a algum lugar, queremos obter alguma vantagem, realizar algum desejo. Então a nossa ação é sempre contaminada pelo desejo. Então é uma ação que está centrada no nosso eu pessoal, e não uma ação que está integrada com o todo. Então o Sri Krishna diz o seguinte, é possível você ter uma ação que ao mesmo tempo está imbuída da inação, é ação na inação, ou seja, aquela ação não preocupada com os resultados da própria ação. Ação impessoal, ação que é fruto da percepção desse momento e da riqueza extrema daquele momento e da importância daquela ação que está iminente. É aquele passo que se dá naturalmente, com entusiasmo, com alegria, quando você sabe que está fazendo a coisa certa. É aquela ação espontânea, que não é premeditada. É a ação que nasce da própria sabedoria, da própria integração com o todo. Então Krishna mostra a Arjuna que ele tem que ser um karma yogi, ele tem que ser uma pessoa que vai realizar a ação de uma forma pura. E como é que pode se dar isso? É você deixar de lado o seu eu pessoal, as suas vontades particulares e renunciar a essas vontades particulares, entregando a sua ação ao divino. Então quem age, na realidade, não é você, eu pessoal, é o divino que está agindo através de você.
Então a ação passa a ser impessoal, na medida que ela é uma ação transformadora. A pessoa passa a ser um canal do divino na Terra. Isso é uma coisa muito bela, né? Isso é uma coisa que dá um grande entusiasmo, uma grande energia para o Karma Yogi, porque ele sabe que ele não está agindo já somente pelo interesse pessoal. Ele age para transformar a humanidade. E essa é a essência da ação avatárica. O que são os avatares? Os avatares são esses seres divinos que vêm à Terra para transformar a humanidade. Vêm lançar uma nova religião, vêm lançar uma nova filosofia, vêm quebrar as tradições que já estão carcomidas, que estão gastas, que estão distorcidas pelo mau uso, pela interpretação errônea do homem. Então, esses avatares são seres que não têm nenhuma predileção pessoal, nenhum desejo pessoal. Tudo que eles fazem está imbuído da presença divina. Eles são representantes do divino aqui na Terra, como Cristo, Buda, Krishna e tantos outros grandes seres, alguns avatares maiores, outros avatares menores. Mas, em essência, o Karma Yogi, ou pelo menos o objetivo do Karma Yogi é ser na Terra um canal da vontade divina. Ele submete a sua vontade pessoal à vontade de Deus que está dentro de si. Ele reconhece que ele não é nada, mas que ele é tudo ao mesmo tempo, na medida que ele é uma expressão do divino. Então, é uma linha muito bonita essa da Karma Yoga. Mas tem que ter muito cuidado para não deixar que essa ação se torne uma coisa compulsiva, né? Se não houver essa visão do todo, essa visão integrada, essa visão do amor, né, do dever dentro do coração, a ação passa a ser uma coisa mecânica. Então, o Karma Yoga ele tem que ter, ao mesmo tempo, a vontade, mas não pode ter um coração subdesenvolvido. É por isso que Sri Aurobindo sempre fala, a mente tem que estar desenvolvida, o coração e a vontade, a ação. Então, vamos falar um pouquinho agora da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga, chamada Yoga do amor ou Yoga da devoção. E nesse caso, todo o trabalho é focado no coração, é focado na transformação do ser pela identidade com o divino. Então, como numa primeira etapa, os Bhakti Yogis ainda não conseguem perceber essa totalidade da existência expressa em todas as coisas, geralmente eles elegem um ser, um grande ser, como seu objeto de devoção. Então, o objeto de devoção geralmente pode ser um Cristo, Krishna, Buda ou qualquer outro grande ser que é reverenciado. Então, o início do processo é uma reverência, geralmente é um ser, e é um processo, vamos dizer, quase do ser pessoal interagindo com uma outra entidade, considerada uma entidade mais elevada. Na medida que o yoga vai se desenvolvendo, ele percebe que esse ser elevado, esse grande ser que ele tinha tanta devoção, na realidade não é um ser isolado, ele é parte de um todo maior, ele é uno com a própria divindade. Então, gradualmente, ele vai transformando essa devoção a um ser isolado, a devoção à própria divindade. Aí também o perigo, como alerta Sri Aurobindo, dessa devoção ser um processo muito exclusivista, da pessoa se voltar totalmente para esse processo devocional e esquecer do mundo. Então é importante haver o amor, haver a devoção, mas essa devoção deve ser transformada de maneira que ela seja voltada, em última análise, para toda a humanidade. E como é que isso pode acontecer? Isso acontece no momento que a devoção para o divino se desenvolve numa percepção de que o divino está em tudo, que o divino é o próprio universo. Toda a natureza está imbuída do divino. Então, existe um desdobramento na devoção a um ser isolado, que seria Deus, entre aspas, ou um ser divino, para Deus expresso em todas as coisas. Então, o verdadeiro Bhakti Yogi, no seu estágio mais avançado, quando ele está adorando o divino, quando está totalmente envolto naquele ato de amor, de devoção, ele não está adorando apenas um ser isolado, ele está adorando Deus manifesto também, não só Deus como princípio, mas Deus em todas as coisas. Então, na medida que ele adora esse Deus, ele também adora a toda a humanidade, porque toda a humanidade é uma manifestação dessa divindade. Então, muitas vezes a devoção é menosprezada pelas pessoas intelectuais como sendo uma coisa meramente emocional.
Mas na realidade a devoção é um processo profundo, né? Um processo de transformação através do coração, em que você passa a conhecer o divino através da identidade. Isso é uma coisa muito bonita, né? De grande intensidade. A devoção se transforma num conhecimento, porque você é uno, e quando você é uno, você tem identidade, você não tem separação mais com o seu objeto de devoção. Se você tem tamanha intimidade, vamos dizer assim, com o divino, você o conhece, não é verdade? Então o conhecimento passa a ser uma coisa automática. E se você conhece tão bem esse divino, tem tanto amor por esse divino que se expressa em todas as coisas, você vai trabalhar para esse divino também, não é verdade? Então, esse amor deixa de ser um amor focado e egoísta para ser um amor oniabrangente, aquele amor que atinge todas as coisas, todo o universo, não só todos os homens, mas o amor à natureza, às plantas, aos animais, enfim, a todo o nosso planeta e universo. Então, o Bhakti Yoga é uma coisa muito linda, é o caminho do amor, e segundo os grandes mestres, o amor é a qualidade mais importante a ser desenvolvida no ser humano. É a qualidade suprema, porque através do amor você transforma. O amor, ele tudo abarca, né? Através do amor você se transforma. Então o amor é uma ferramenta fundamental, imprescindível no crescimento. A terceira escola do caminho tríplice é o Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. A base do Jnana Yoga é a percepção que nós não somos os nossos veículos. É um conhecimento da nossa natureza como ela é. Nós temos uma tendência a achar que nós somos os nossos corpos. Quando se pergunta a alguém, quem é você? Diz, eu sou Eduardo, que nasci no Rio de Janeiro, que fez engenharia, que tem tal família assim, que morou em tal lugar. Então nós nos definimos pelo nosso corpo, pelo local onde nós moramos, pelos nossos relacionamentos. É raro chegar para uma pessoa, quem você é? Eu sou um ser divino. Esse cara é meio pirado, né? Porque sempre a associação automática é com o nosso corpo, com o mundo que nós vivemos, com o ambiente em que nós temos a nossa vida. Então, tamanha é a associação que nós fizemos com esse corpo, não só com o corpo, mas com nossas emoções, com nossos pensamentos, que você perceber que você é um ser divino é uma tarefa muito árdua. E o Jnana Yoga visa justamente demonstrar, através do próprio raciocínio, através da própria lógica e através da percepção direta da realidade, que nós não somos esse corpo. Nós não somos esse conjunto de emoções que nós temos. Nós não somos aqueles pensamentos que estão continuamente aflorando dentro da nossa mente. Nós somos muito mais que isso. Nós somos um ser divino. Então nós temos que, ao mesmo tempo, negar a nossa identidade com esse corpo, mas também entender que esse corpo faz parte do nosso ser. Só que ele não é a totalidade, não é o mais importante. Porque você pode negar completamente o corpo, as emoções e a mente e chegar num estado abstrato de quase não existência, como se o mundo não tivesse importância nenhuma. Isso é um extremo que na Índia é muito comum se perceber. A pessoa nega tudo e aí cai num vazio. Então é importante você saber que você é muito mais do que esse corpo, porque esse corpo é apenas um veículo. Mas esse veículo tem importância também. Esse veículo é fundamental, porque se nós vivemos nesse mundo, nós temos que usar o veículo que é o nosso cavalo, é o nosso meio de interagir com o mundo. O problema é que nós achamos que o veículo é a coisa em si, é o nosso ser em si. Quando nós colocamos o corpo no seu devido lugar, nós damos uma boa alimentação para ele, cuidamos bem dele, e aí a Hatha Yoga passa a ser importante porque é uma maneira de você equilibrar o corpo. Então, quando ele é bem cuidado, se torna um corpo saudável, energizado, ele pode trabalhar muito melhor nesse mundo, ele pode ser um instrumento de transformação muito mais eficaz. Mas na medida que nós nos identificamos com o corpo, achando que nós somos o corpo, aí surge o problema. Se alguém chega até nós e diz, você está muito gordo, ou você é uma pessoa muito emocional, muito egoísta, muito emotiva, nós nos sentimos agredidos. Por quê? Porque nós somos tão identificados com o corpo que se alguém diz, você está gordo, você está magro, ou você tem um corpo feio, isso nos agride, porque nós achamos que esse ou elogio ou esse xingamento, por exemplo, está atingindo o nosso ser. Mas, na realidade, o corpo não é o ser, é um veículo.
E é um veículo transitório, porque ele se transforma. Se nós olharmos o que nós éramos quando crianças e o que nós somos hoje, nosso corpo mudou muito. Então, qual é o ser, na realidade? Não pode ser esse corpo que mudou e que, no final da vida, vai se transformar em cinzas. Se nós fôssemos apenas esse corpo, nós seríamos materialistas, nós seríamos ateus, porque no momento da morte ele se decompõe, ele se desfaz. Então, lógico que esse corpo, quando imbuído da vida divina, ele faz parte de nós, é o nosso veículo, mas ele não pode ser nunca a razão da nossa existência, a coisa mais importante da nossa vida. Ele tem que ter o seu devido lugar. Então, o Jnana Yoga se coloca observador do corpo. A mente observa o corpo e diz, existe uma vontade do corpo, mas a minha vontade não é a vontade do corpo. Às vezes o corpo se rebela, ele quer mais conforto, ele tem preguiça, ele deseja instintivamente uma série de coisas. Nós temos que observar que nós não somos esse corpo. Ele tem a vontade dele, a vontade própria, mas nós temos a nossa vontade espiritual que deve predominar, que deve estar por cima das vontades e dos desequilíbrios do corpo. Da mesma forma, nós não somos essas emoções que estão continuamente aflorando, né? Uma pessoa muito emocional, uma pessoa desequilibrada, ela ora é levada para um lado, ora é levada para o outro, que nem um barco desgovernado numa tempestade. Vendo uma tempestade, o navio é levado ao sabor dos ventos para um lado, para o outro, e pode acabar batendo numa pedra e se despedaçando. Então, a pessoa que é levada pelas emoções, ela não consegue nunca atingir seus objetivos, que ora ela é impulsionada para um lado, quando o vento bate para o leste, ela vai para o leste, se o vento está batendo para o oeste, ela vai para o oeste, e ela acaba sendo um joguete dos seus desejos. Desejos esses produzidos pela mídia, produzidos pela sua cultura, por uma série de fatores externos, por uma série de estímulos. Então, nós temos que observar que esse conjunto, esse emaranhado de desejos, emoções que nós temos, não é a nossa natureza mais profunda. Temos que entender que essa natureza emocional faz parte do nosso ser, mas tem que ser equilibrada, tem que ser integrada dentro de uma perspectiva maior. Então, o yogi observa a sua natureza emocional e sabe que ela não é a sua identidade, não é a sua vida. Então ele parte para um nível mais alto. Aí ele chega no nível mental. Muitas pessoas não se identificam com o corpo, nem com as emoções, mas se identificam com o seu pensamento. Descartes dizia, penso, logo existo. Uma identificação total com o pensamento. Esquecendo que existe acima do pensamento o espírito, que ilumina e dá razão ao pensamento. Então, quando você consegue observar o seu pensamento de cima, né, observando como é que o pensamento também flui de um lado para o outro, como é que ele está sendo subjugado, muitas vezes pelas emoções, pelos instintos, e vê que esse pensamento ora gravita no sentido do espírito, ora é levado para baixo no sentido da matéria. Na hora que você percebe tudo isso, então você pode colocar uma ordem nesse pensamento. Você consegue ver que esse pensamento não é você, que muitas vezes, inclusive, você capta pensamentos que estão pairando aí no ar. Você age muitas vezes levado pelo grupo. É muito comum pessoas fazerem coisas que não fariam se não estivessem num grupo. Um exemplo muito simples. Você vai a um jogo de futebol. Então, você está no meio da torcida do Flamengo, na torcida do Palmeiras, do Corinthians. De repente, bola na rede, um gol. Todo mundo se levanta. Você nem gosta muito de futebol, mas de repente você se levanta junto e comemora junto. Por quê? Porque você foi contaminado, vamos dizer assim, pela emoção que estava pairando ali no ar. Você agiu impulsivamente junto com a multidão. O linchamento é o mesmo caso. Às vezes uma pessoa que não bateria no outro covardemente, quando está num grupo, acaba fazendo linchamento, porque foi contaminado pela emoção do grupo. E acaba fazendo o que não faria. E depois até pensa, como é que eu pude fazer uma coisa dessas, né? Porque ela captou um pensamento que não era dela. Estava no ar, ela captou porque havia uma certa sintonia ali, ela estava assim, despreparada, não estava atenta e acabou captando o pensamento e fazendo o que não era para fazer. Então o pensamento ele pode ser não só controlado, ele pode ser voltado para o divino, que o controle mero e simples não é o objetivo do yoga, né? O yoga, essa união se obtém muito mais pela compreensão do que pela uma disciplina rígida, um controle. Que quando você controla, a mente se rebela e não aceita o controle. A transformação tem que dar
pela compreensão. Tem que haver uma compreensão de toda a estrutura da nossa rede de pensamentos, ver como é que essa rede está sendo continuamente influenciada pelo nosso meio, perceber o ponto como nós somos manipulados pelos outros, pela mídia, pela nossa cultura, pela nossa educação, ver como é que o passado, que é essa memória acumulada da nossa raça, a memória nossa individual, está continuamente invadindo o presente e ditando as nossas ações no presente. Então a nossa ação acaba sendo uma ação que não é livre, é uma ação que está presa, uma ação acorrentada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos instintos do corpo físico. Então o ser que está voltado para a personalidade, apenas a satisfação dos desejos e dos pensamentos da personalidade, nunca consegue ser livre. Ele é subjugado pelo corpo, pelas emoções e pela mente desgovernada. Então o yoga vem apresentar uma solução para uma transformação plena, que começa no reconhecimento que o físico não é o nosso verdadeiro ser, mas precisa ser trabalhado, precisa ser controlado no sentido de dar a melhor alimentação possível, uma alimentação natural, uma alimentação pura, deixar com que ele tenha o descanso adequado através de um sono reparador, boas práticas, exercício físico, enfim, todo um condicionamento físico adequado para a vida espiritual. Mais uma vez, como eu já disse, o Hatha Yoga se propõe a trazer um pouco mais de equilíbrio dentro da nossa vida tão desequilibrada, que nossos hábitos do dia a dia são muito desequilibrantes. Então o Hatha Yoga ajuda a pessoa a alcançar um certo equilíbrio através de posturas que são energéticas, que trabalham esses nossos centros energéticos. Mas nós não devemos nunca achar que a solução total é a postura, é o pranayama. Nós temos que ter essa visão integrada que o Sri Aurobindo propõe. O próximo passo é trabalhar as nossas emoções para que elas também se tornem emoções mais equilibradas, emoções mais puras. O Taimini tem um livro chamado Autocultura, que ele trata justamente disso. Como você trabalhar os seus corpos, os seus princípios, de maneira que eles possam se transformar em veículos mais puros da consciência humana, que é a consciência divina também. Então ele começa tratando desde o físico, emocional, mental, até o espiritual. Então, uma vez que a gente tenha trabalhado o nosso físico, que ele esteja em harmonia, a gente pode seguir adiante. Mas sempre tendo como base, como diz a Raja Yoga, a ética. Porque se não houver uma postura adequada, não é possível haver uma prática que seja transformadora. Vocês podem ver, por exemplo, quando a mente está transtornada, você senta para meditar, geralmente a meditação é totalmente infrutífera. Você está preocupado, tem problemas no trabalho, problemas com a família, você está com a mente muito agitada. Você senta na posição de lótus, senta numa cadeira e tenta ficar imóvel. Às vezes o corpo está imóvel, mas a mente, as emoções estão naquele torvelinho e não há nenhuma possibilidade de você chegar àquele estado de tranquilidade que é imprescindível para uma vida harmoniosa e para a própria transformação que vem através do yoga. Então, se nós não tivermos uma vida ética, uma vida harmoniosa, integrada, essa transformação não é possível. Dizem os mestres que é hipócrita aquele que se senta em posição de meditação, mas está com a mente a todo vapor, né? Pensando em 1000 coisas diferentes. É inútil isso. Então, primeiro, trate de resolver os seus problemas no dia a dia, de adotar uma postura ética na vida, e aí, então, tudo é possível. Aí a transformação passa a ser possível. Muitas vezes a pessoa quer ter vida espiritual, mas não quer abrir mão, não quer renunciar à vida de prazeres. E isso é uma total impossibilidade. O que o Sri Aurobindo fala é justamente o contrário. Você pode levar uma vida espiritual aqui na Terra. Isso é não só possível, como é desejável e necessário. Mas essa vida espiritual aqui na Terra implica uma transformação do material para que o material possa receber o divino. Esse processo é sempre um processo dual. É o divino descendo para derramar a sua graça, derramar o seu poder, a sua consciência no material,
e o material se purificando através da prática, né, se abrindo para o divino, recebendo o divino na medida que ele se purifica, se eleva em termos vibratórios. Então nós podemos purificar o nosso corpo, devemos purificar também as nossas emoções. Como é que nós purificamos as emoções? Isso tem muito a ver com o ambiente que nós frequentamos, o tipo de pensamento que nós temos, a música que nós ouvimos. Então toda a nossa vida, a nossa prática tem a ver com a purificação das emoções. É possível você optar por levar uma vida mais divina aqui na Terra. E é isso que o Sr. Aurobindo tenta mostrar, essa possibilidade de você trazer o divino aqui para a Terra. Eu, quando estive lá na Índia visitando Auroville, né, eu fiquei muito entusiasmado justamente com isso, como é que as pessoas ali se propunham a desenvolver uma vida bonita aqui na Terra, né, uma vida imbuída de elevados ideais, uma vida voltada para a transformação da humanidade, vivendo aqui na Terra, mas sentindo que é possível se viver uma vida bonita, uma vida ética, uma vida que vale a pena aqui na Terra. Então, com base nesses ideais, foi criada uma cidade, pertinho de Pondicherry, chamada Auroville. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou até visitado Auroville. Auroville é mais que uma cidade, é uma comunidade que tem um cunho justamente internacional. Quando Auroville foi criada, algumas décadas atrás, pessoas do mundo inteiro trouxeram um pouquinho de terra de seus países de origem para colocar no local que é o centro da cidade hoje, né? Numa praça central da cidade. Então essa praça, simbolicamente, tem um pouquinho da terra, né? Da cultura, do amor e do conhecimento dessas pessoas que vieram de todo mundo para tentar criar ali uma comunidade universalista, internacional, transcendendo as diferenças e, ao mesmo tempo, unindo essas diferenças num todo integrado. Então, esse objetivo de união está simbolizado em Auroville. E existe um monumento lá também, que foi criado na cidade, que é um monumento muito bonito, que ele é feito uma esfera, em que em cima existe um ponto cheio de espelhos que recebe a luz do sol e transmite para dentro do monumento, em que é o templo universalista também. As pessoas podem ir para lá para desenvolver a sua espiritualidade, independente da sua religião, das suas crenças, da sua cultura. E é essa cultura que Aurobindo tentou mostrar ao mundo. Lógico que ele se calcou muito na cultura indiana, porque a sua origem é essa, mas ele sempre procurou expressar esse conhecimento universal, que o Ocidente e o Oriente podem se integrar num todo harmonioso, que a vida divina, essa vida maravilhosa, intensa, que transcende a qualquer formulação, ela está sempre presente num nível muito elevado para a nossa percepção. E o bonito nisso tudo é que nós não precisamos nos afastar dessa nossa vida terrena para conseguir alcançar o divino. Nós não precisamos esperar morrer para sentar à direita do Pai, como algumas pessoas imaginam. É possível você aqui na Terra receber esse divino. É possível você se elevar, tanto no nível físico, como no nível emocional, como no nível mental, se preparando para receber esse divino. E quanto mais você se elevar, mais você vai receber. Isso que é o bonito, né? Quanto mais você se prepara, quanto mais você se abre, maior o influxo dessa energia divina. Quanto mais você se dispõe a ser um Karma Yogi, que é aquele yogi que está aberto para a transformação, está aberto para ser um canal de ação no mundo, aquele que coloca a sua vontade a serviço do divino. Quanto mais ele se abre, mais a energia flui. Então, às vezes as pessoas ficam desanimadas, poxa, eu não consigo nada, eu sou muito pequeno, não tenho energia, não tenho força, eu me sinto impotente diante do mundo. Por quê? Porque elas não se abriram, elas estão fechadas em si próprias. E quando a pessoa está fechada em si, ela não tem energia, porque a energia vem do divino. Se ela se fechou, a energia não pode entrar. Então a solução para os nossos problemas não é fortalecer o nosso eu, é justamente abrir para o divino. Na hora que nós nos abrimos para o divino, essa graça, essa energia tem uma potência imensa, ela flui com grande intensidade através de nós e é uma energia de grande transformação. Então esse processo é um processo que não tem fim. Quanto mais nós nos abrimos, mais energia está fluindo. E como disse Aurobindo,
se nós utilizarmos aquele tríplice caminho, nós podemos acelerar muito esse processo. Se nós nos abrimos e nos oferecemos como canais de transformação, se nós renunciamos à nossa vontade particular, colocando a vontade do divino em primeiro lugar e usando a nossa vontade pessoal como instrumento da vontade divina, a energia é muito grande. Se ao mesmo tempo nós temos o amor, nós trabalhamos com o coração, nós nos abrimos para o mundo, percebendo que a nossa adoração ao divino se reflete na adoração a todos os seres humanos. Se nós amamos o nosso próximo, porque não por mera fraternidade intelectual, mas porque nós sentimos que o próximo é uma extensão de nós. Não há separação entre nós e os outros seres, não há separação entre nós e os animais, os vegetais, tudo faz parte do todo. Então, quando esse amor é intenso, a transformação pelo amor é fulminante, ela tem uma capacidade imensa. Uma pessoa que tem esse amor muito intenso, ela chega próximo dos outros e transforma os outros também, porque o amor é uma coisa contagiante, assim como o ódio também é contagiante. O amor, ele transforma. É a força mais poderosa que existe no universo, é a força do amor. E se a tudo isso você alia o conhecimento à sabedoria, você vai então agir com sabedoria no mundo. Você vai, através da identidade que você obteve, através do amor, através da ação, usar esse conhecimento para transformar o mundo. Então, o intelecto também não pode ser desprezado, ele faz parte do todo. Através da nossa mente, nós podemos realizar grandes tarefas, nós podemos planejar, nós podemos usar essa ferramenta maravilhosa que é o nosso intelecto, a nossa mente, para criar um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. Então, o caminho da yoga integral envolve todos esses aspectos. O trabalho do corpo, o trabalho da vontade, o trabalho das emoções, né? O amor que deve aflorar cada vez mais, deve ser cada vez mais intenso na medida que nós esquecemos a nós próprios e amamos o mundo e nos identificamos com esse mundo. A ação, que deve ser aquela ação totalmente pura, ação não contaminada pelo desejo pessoal, ação avatárica, aquela ação que tem um grande poder, né? E ao mesmo tempo uma ação consciente, uma ação sábia, aquela ação que é fruto da percepção das coisas como elas são, aquela ação que não se deixa enganar pelas falsidades aparentes do mundo externo, aquela ação pura. Então, se nós conseguirmos unir vontade, amor e sabedoria, nós vamos ser um canal fabuloso de transformação no mundo. Essa é a grande tarefa que está colocada diante de nós. Nós podemos e devemos trabalhar, ser um canal de regeneração da humanidade. Isso não só possível, como necessário. E todos aqueles de nós que já teve uma percepção da beleza que existe no divino, que já tocou de certa forma, nem que levemente, né, esse poder, essa energia suprema que existe potencialmente e latente no nosso interior, não pode fazer outra coisa senão se oferecer como canal de regeneração da humanidade. E eu espero que todos nós possamos juntos trabalhar e criar um mundo melhor.